Projeto de Lei número 72. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o programa Alunos no Legislativo, a ser coordenado e executado pelo setor de comunicação da Câmara de Vereadores de Brusque. Parágrafo 1º. O programa tem como público-alvo os alunos das séries iniciais do ensino fundamental da rede de ensino do município de Brusque, que possuam no currículo escolar o conteúdo programático relacionado ao conhecimento sobre os três poderes. Parágrafo 2º. As escolas interessadas em participar do programa deverão efetuar inscrições prévias, as quais serão atendidas em conformidade com o agendamento realizado e a disponibilidade de atendimento da Câmara de Vereadores de Brusque. Artigo 2º. O programa tem como objetivo principal identificar, na organização política do Brasil, as atribuições e competências do Poder Legislativo com a compreensão das funções dos vereadores. Artigo 3º. Constituem objetivos específicos deste programa. Inciso 1. Compreender a organização política do Brasil formada pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Inciso 2. Conhecer a história da Câmara de Vereadores. Inciso 3. Identificar as funções do vereador. Inciso 4. Conhecer a estrutura administrativa da Câmara de Vereadores. Inciso 5. Conhecer os programas e ações institucionais da Câmara de Vereadores. Artigo 4º. O programa desenvolver-se-á mediante a implementação das seguintes etapas. Inciso 1. Recepção dos alunos no plenário da Câmara. Inciso 2. Palestra audiovisual e entrega de material didático sobre os temas relacionados ao programa. Inciso 3. Visita às dependências da Câmara de Vereadores. Inciso 4. Coffee break. Inciso 5º. Avaliação e aperfeiçoamento do programa. Parágrafo 1º. A recepção dos alunos no plenário contará com a participação de, no mínimo, um vereador, o qual será indicado pela mesa diretora, devendo a participação dos edis observar a devida alternância. Parágrafo 2º. Após a visita na Câmara de Vereadores, as escolas comprometem-se a enviar algum trabalho desenvolvido pelos alunos com o tema Alunos no Legislativo, para que seja exposto na Câmara de Vereadores de Brusque. Artigo 5º. A avaliação dos resultados obtidos com a realização do programa e a pesquisa de satisfação dos alunos e professores deverão ser apresentadas em forma de relatório, conforme modelo fornecido pela Casa Legislativa. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução do programa Alunos no Legislativo correrão por conta do orçamento vigente da Câmara de Vereadores de Brusque. Esta lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2018. Ivan Roberto Martins, vereador. Este projeto de lei recebeu emenda substitutiva número 1. Considere-se a seguinte alteração. Fica alterada a emenda do presente projeto por meio de emenda substitutiva, passando a constar com a seguinte redação. Cria o programa Alunos no Legislativo, que estabelece ações de formação aos alunos do ensino fundamental acerca da organização política do Brasil. Justificativa. Em uma análise mais aprofundada, este vereador entendeu que não há necessidade de citar quais os anos do ensino fundamental que poderão participar do programa, considerando que todas as séries estarão habilitados desde que possuam as disciplinas mencionadas na grade curricular. Ainda, a alteração apresentada faz com que a lei em questão
não fique obsoleta em caso de mudança do currículo escolar, dispensando a necessidade de atualização legislativa nesses casos. Sala das Sessões, em 3 de abril de 2019, Ivan Roberto Martins, vereador. O próprio autor apresenta a emenda substitutiva. Está em discussão a emenda apresentada pelo autor. Em votação. A emenda substitutiva. Esse meu aqui não funciona, cara. Aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda supressiva número 2. Considere-se a seguinte alteração. Fica alterado o parágrafo 1º do artigo 1º do presente projeto por meio de emenda supressiva, passando a constar com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo 1º. O programa tem como público-alvo os alunos do ensino fundamental da rede de ensino no município de Brusque, que possuem no currículo escolar o conteúdo programático relacionado ao conhecimento sobre os 3 poderes. Justificativa. Em uma análise mais aprofundada, este vereador entendeu que não há necessidade de citar quais os anos do ensino fundamental que poderão participar do programa, considerando que todas as séries estarão habilitadas, desde que possuam as disciplinas mencionadas na grade curricular. Ainda, a alteração apresentada faz com que a lei em questão não fique obsoleta em caso de mudança do currículo escolar, dispensando a necessidade de atualização legislativa nesses casos. 3 de abril de 2019, Ivan Roberto Martins, vereador. Está em discussão a emenda supressiva número 2. Como ninguém queira discutir, em votação, a emenda supressiva número 2. Aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer 41 da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Trata-se de parecer a emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei ordinária número 72 de 18, de origem legislativa, que cria o programa Alunos no Legislativo, que estabelece ações de formação aos alunos das séries iniciais acerca da organização política do Brasil. Desta feita, referida emenda altera a ementa do projeto de lei, substituindo o termo das séries iniciais por do ensino fundamental, com o objetivo de ampliar o alcance da lei. Nesse sentido, não há inconstitucionalidade da emenda apresentada. Ante o exposto, a emenda está apta para sua regular tramitação. Jean Daniel dos Santos Pirola, presidente da comissão, André Resini, membro, Marcos Deichmann, relator. Em discussão, o parecer número 41. Em votação. Aprovado o parecer com a emenda. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, sobre a emenda número 2, projeto de lei. Trata-se de parecer a emenda supressiva número 2 ao projeto de lei ordinária, de origem legislativa, que cria o programa Alunos no Legislativo, que estabelece ações de formação aos alunos das séries iniciais acerca da organização política do Brasil. Desta feita, referida emenda altera o parágrafo 1º do artigo 1º, suprindo o termo das séries iniciais, com o objetivo de ampliar o alcance da lei. Nesse sentido, não há inconstitucionalidade na emenda apresentada. Ante o exposto, a emenda está apta para sua regular tramitação. Brusque, 9 de abril de 2019, Jean Daniel dos Santos Pirola, presidente, André Resini, membro, Marcos Deichmann, relator. As emendas já foram aprovadas individualmente. Estão em primeira discussão, projeto de lei com as emendas. Com a palavra, o vereador
autor do projeto de lei, Ivan Roberto Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez cumprimentar a todo o brusquense que nos acompanha, da mesma forma os representantes da imprensa. Esse projeto, presidente, ele tem um alcance, né, de despertar, ou tentar, pelo menos, despertar o civismo aqui no nosso município e, consequentemente, no nosso país. Nós estamos vendo aí que o nosso país, já dissemos aqui em várias vezes, né, que o brasileiro não tem mais tanto orgulho assim do país como tinha antigamente. E a grande maioria da população nem o hino nacional conhece. E agora, nesta nova fase do governo, que vem para modificar tudo o que aí está, nós temos, logicamente, que dar a nossa participação, e é o que nós estamos fazendo. Já apresentamos outros projetos, que hoje já são leis, né, no sentido de ajudar, né, o resgate da cidadania, e este vem no mesmo, na mesma esteira. Esse projeto, presidente, que é o projeto de programa de alunos no Legislativo, nós sabemos aí que de vez em quando vem, né, professores trazem os alunos aqui na Câmara para conhecer a Câmara Municipal, mas nós entendemos a necessidade de nós regulamentarmos essa participação desses jovens aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Claro que nós fizemos uma alteração e mudamos, tiramos das séries iniciais, né, e incluímos ou deixamos só o ensino fundamental, porque nós achamos que aí, nessa fase, é que os estudantes, a grande maioria, né, já tem na sua grade escolar o conhecimento, ou buscar o conhecimento sobre os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. E nós, regulamentando isso na Câmara, vai passar a ser de forma oficial, onde será recepcionado pelo setor de comunicação da Câmara, onde receberão palestras, né, discorrendo sobre o Poder Legislativo e, logicamente, devidamente acompanhado por um vereador, por um membro desta casa, para que esses jovens também possam conhecer, né, os seus representantes aqui nesta casa. E é importante nós, muito embora já foi lido pelo presidente, mas nós ressaltarmos aí, e os objetivos desse programa, ele é compreender a organização política do Brasil, formada pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, conhecer a história da Câmara de Vereadores, coisa que nós entendemos ser extremamente importante nós conhecermos, identificar as funções do vereador, que muitas e muitas vezes, né, a função do vereador, a nossa função aqui na nossa casa é mal interpretada. Muitas e muitas vezes, né, pessoas acham ou entendem que nós, vereadores, somos funcionários da prefeitura, e coisa que não tem nada a ver. Nós somos de um poder independente, nós somos do poder legislativo e a prefeitura é o poder executivo. Então é importante que já desde jovem, desde criança, já aprendam, né, esta diferença, para futuramente nós termos aí um pessoal mais politizado. Conhecer a estrutura administrativa da Câmara de Vereadores também é importante, e conhecer os programas e ações institucionais da Câmara de Vereadores. E claro, senhor presidente, que as escolas, em contrapartida, vão comprometerem-se também, né, de enviar à Câmara um trabalho desenvolvido pelos alunos com esse tema, né, alunos no Legislativo, sobre o que aqui ouviram, o que aqui, de como foi a participação, para nós podermos ter aí uma noção melhor, né, de como essas crianças assimilaram o trabalho que vai ser feito através da Câmara Municipal de Vereadores. Concedo a parte do vereador Lima. Obrigado, queria parabenizá-lo também.
já faz mais de, acho que 1 ano que eu venho falando com relação, e também é o nosso exemplo. Além de as crianças entenderem qual é a nossa função como vereador, coisas que talvez a minha geração e a tua tinham, que era cantar o hino, que eu já propus aqui, já queria reforçar novamente, para que a comissão que está fazendo a revisão faça essa introdução, para que nós cantemos o hino em todas as sessões. Isso, o Poder Legislativo não poderia iniciar uma sessão sem que a gente cantasse o hino completamente. Isso daria o exemplo. A gente tem que dar o exemplo. É o exemplo em várias atitudes, são atitudes pequenas de respeito que tem que ser resgatado. Eu vejo nas escolas, quando a gente vai entregar as cartilhas, os prêmios das cartilhas, as crianças montam bandeira e é cantado o hino nacional para entregar a premiação. Parabéns. Obrigado, vereador. Conceda a parte, vereador Paulinho. Também quero parabenizar pelo projeto e dizer algo aqui, né, nessa parte que eu acho que é até de vital importância. Eu acho que alguns vereadores aqui participaram já do Conhecendo o Legislativo, que é um programa já da casa. O vereador participou, eu lembro muito bem, lembro do vereador Marcos, lembro da vereadora Ana, que participou um dia aqui à tarde, enfim, o vereador Léo também. E por incrível que pareça, né, esse projeto vem bem a calhar, principalmente para a gente poder realmente estar preparando nossas crianças para conhecer a diferença dos poderes. E as perguntas, está aqui a Thalita, nossa serventuária da casa, não vai deixar eu mentir. As crianças perguntam muito: o vereador Paulinho, teve um vereador que foi lá em casa e prometeu que ia asfaltar a rua, que trocou o voto do meu pai por dinheiro. Eles vêm aqui e falam isso na Casa Legislativa. Isso é muito interessante para a gente até ver o reflexo, presidente, de como está, né, a política. Não é só em Brasília, aqui em Brusque nós também temos muito disso. Obrigado, vereador Paulinho. Tenho certeza que o projeto, ao ser aprovado, vereador, e posteriormente sancionado, temos certeza que, com o passar do tempo, né, os nossos jovens vão se conscientizando também da importância de mudar esses conceitos que ainda existem na política e, com certeza, ter uma política melhor, né, futuramente. Conceda a parte, vereador doutor Celso. Vereador Ivan, um duplo parabéns. Um pelo discurso e outro pela apresentação do presente projeto de lei. Lembrando agora alguma coisa a respeito da reforma da educação, se fala muito na criação do tal pensamento crítico. E o que tem se observado, na realidade, é que esse pensamento crítico é estimulado, né, pelos professores. Então, até Vossa Excelência está criando uma oportunidade, talvez, eu acho que no nosso município não existe essa coisa, mas deles perceberem, em loco, como é que o comportamento, a estrutura e o que se desenvolve e se faz aqui. Parabéns. Obrigado, vereador. Conceda a parte, vereador Simas. Parabéns pela iniciativa. Claro, vamos votar favorável, não tenho dúvida disso, né, mas só aqui lembrar que não só nesse âmbito do projeto de regulamentar e fazer com que se crie esse sistema, mas eu quero aqui deixar registrado que Vossa Excelência já há muito tempo vem fazendo esse trabalho e eu tive a oportunidade, quando lecionava no Santa Terezinha e Feliciano Pires, de convidá-lo, né, claro que não para o ensino fundamental, mas ensino médio, e em várias oportunidades Vossa Excelência se mostrou prestativo para levar a experiência do Legislativo, o que é o Legislativo, para aquelas turmas quando a gente dava aula. Então, parabéns, né, tenho certeza que esse projeto só vem a reforçar o trabalho que Vossa Excelência sempre fez para que as pessoas, a nossa comunidade, principalmente os alunos, tenham conhecimento do que é o Poder Legislativo. Obrigado. Obrigado, vereador Simas. Realmente, nós, na época que nós estávamos presidindo essa casa, colocamos a Câmara à disposição, né, de todas as instituições, não só da educação, né, e, logicamente, ministramos, e também outros vereadores, né, da casa, discorremos sobre o Poder Legislativo e dirimimos uma série de dúvidas que muitas pessoas ainda possuíam, que é o caso ainda hoje, né? Então, é importante que as crianças conheçam o Poder Legislativo, porque tem um ditado que diz que ninguém ama o que não conhece. Então, por isso que nós temos que levar essa informação, né, para que eles possam amar o Brasil como nós, né, gostaríamos que o nosso país fosse amado.
Continua em primeira discussão, em primeira votação com as emendas, o projeto que cria o programa Alunos no Legislativo, em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes.